Bom, então vamos lá. Finalmente chegamos aí em dezembro de 2023, né? Um ano que para você, investidor e investidora, acredito que passou super rápido, né? Principalmente falando aí de alguns acontecimentos, né, que a gente vivenciou como investidores, que foram uns bons, mas também outros foram um pouco ruins para nossa carteira de investimentos. Mas o mais importante, pessoal, é que a gente já tá chegando no final deste ano vigente, né? Com boas perspectivas já para os próximos meses, falando do mercado financeiro, tá? Principalmente falando do nosso mercado de capitais aqui no Brasil com respeito à Bolsa de Valores. Então, de todos os acontecimentos que a gente teve, né, a gente já viu novembro aí despontando de forma categórica, quando a gente está vendo principalmente os indicadores da Bolsa, né, isto é, só em novembro a gente teve já uma alta do Ibovespa em mais de 12%, né, recuperando boa parte aí do que devolveu durante o ano vigente. E não somente isso, né, a gente está com diversos triggers aí prontos para que sejam acionados e que a gente possa colher bons frutos nesses ativos de risco aí, principalmente falando dos próximos meses, tá? Ou seja, no começo às vezes de 2024 ou mesmo até mais do que o primeiro semestre do ano que vem. Mas antes de tudo, pessoal, eu queria dar para vocês alguns insights aqui, principalmente de um estudo super interessante, tá? Que a XP trouxe por meio da sua casa de análises, a Research, com respeito a diversos indicadores que a gente tem hoje para a metrificação na bolsa e comparando isso com uma média histórica dos últimos 15 anos, tá? Em outras palavras, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos começar pelos indicadores, tá? Até peguei uma colinha aqui para não me perder. Então, se a gente pegar um dos principais indicadores, que é o preço sobre lucro, né, o PL, ele tá abaixo da sua média histórica dos últimos 15 anos. Quer dizer, se a gente pegar o PL atualmente do Ibov, que está em 8 vezes sendo negociado, a média histórica está em 11, ou seja, é uma precificação muito boa para a gente ver o apetite dos investidores em alocar em ativos de risco na Bolsa de Valores, tá, pessoal? Em segundo lugar, a gente tem o dividend yield projetado, né, que é o dividendo aí, é um assunto super pertinente, de muito interesse aí de diversos investidores quando a gente está falando da bolsa. Então a gente tem um dividend yield aí, né, projetado no Ibov já de 6,2%, né, enquanto a gente tem uma média histórica aí desse mesmo indicador em 4,5%, ou seja, esse dividend yield projetado, ele é muito maior atualmente do que a média histórica ofertada nesses últimos 15 anos. Não somente isso, a gente tem o ROI também, né, que é um indicador super importante aí, que significa que é o Return of Equity, tá? Ou seja, é o retorno que o patrimônio líquido das empresas por meio dos seus ativos ofertam, né, e fazem receita por meio desse patrimônio líquido declarado. Então, em outras palavras, se a gente pegar o ROI projetado aí das principais empresas hoje listadas na bolsa brasileira, a gente tem um ROI de 16,6% contra uma média abaixo de 3,1%, ou seja, a gente tem um ROI acima dessa média histórica, tá? E por fim, né, um dos indicadores mais interessantes aí que eu gosto de colocar em pauta, que é justamente o prêmio de risco. E o prêmio de risco projetado para o Ibov é de 6,9% contra uma média de 5,6%. Ou seja, o prêmio de risco hoje do Ibovespa ele está muito atrativo comparado à sua média histórica também. Ou seja, mais um ponto positivo aí para a gente começar a olhar para a Bolsa brasileira, né, o nosso Ibovespa. Dito isso, a gente consegue ver aqui por meio desse estudo detalhado da própria XP que a gente tem diversas métricas fundamentalistas por meio desses indicadores de comparar exatamente a posição que a gente tem atual, tá? Com respeito aos principais ativos da Bolsa brasileira e a sua média histórica nos últimos 15 anos. Ou seja, a gente tem mais notícias positivas comparado a esses indicadores do que negativas. Porém, todavia, entretanto, né, esses indicadores que eu citei por meio do estudo da XP, eles não são apenas bons argumentos para a gente realmente começar a vislumbrar um rally interessante na Bolsa brasileira, tá, pessoal? A gente tem que olhar, lógico, né, de forma conjunta, principalmente a questão do cenário externo. Então, se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos hoje, de forma resumida, os Estados Unidos eles estão enfrentando um problema inflacionário e desse problema inflacionário ocorre uma elevação da taxa de juros, tá? Sendo negociada hoje no intervalo de 5,25% a 5,5%, porém a gente já tem diversos indicadores aí de inflação americana já apresentando uma redução dessa inflação, ou seja, a taxa de juros americana ela vai começar a ser negociada em patamares de corte, né?
ou mesmo vai ser negociada com uma perspectiva de corte, porque essa inflação já está sendo contida no cenário americano, tá? Quando isso ocorre, pessoal, em outras palavras, o mercado americano, né, falando principalmente do mercado de capitais, ele começa a perder a atratividade porque a taxa de juros americana começa a diminuir, ou seja, todo o fluxo de investimento estrangeiro, isto é, de Europa, outros países, nos Estados Unidos, começam a ter fuga, né? Começam a sair de lá porque a taxa de juros que hoje é negociada 5,25, 5,5, pode ser que no ano que vem chegue a 5, 4,5%, enfim, outras projeções mais inferiores, né? E isso, logicamente, vai facilitar não somente a bolsa americana, falando do S&P, Nasdaq, né, dos principais large caps aí, né, que a gente tem em nível mundial, mas também na nossa bolsa brasileira aqui no Ibovespa. Isto é, a maior parte do capital estrangeiro vai ser negociada e vai ser investida nos países emergentes, como o nosso aqui no Brasil. Então, dito isso, né, a partir do momento que a gente resolve esse cenário ou deixa resolver esse cenário, principalmente falando dos Estados Unidos, a gente começa a ter uma perspectiva mais interessante alinhado a esses fatores que eu falei para vocês de indicadores, tá? Por quê? O mercado financeiro, pessoal, ele é totalmente conectado hoje por meio da globalização e tecnologia que a gente tem atualmente. Isto é, todo acontecimento hoje que a gente vê em bolsa, principalmente falando do nosso mercado, ele está interligado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é o maior mercado quando a gente está falando em nível de mercado financeiro e mercado de capitais do mundo. Então, muito do que é dito lá vai balizar os outros ativos, principalmente falando dos ativos de risco, aqui no cenário nacional. E isso é um ponto super importante quando a gente tem que contabilizar numa alocação interessante dentro da carteira de investimentos. Por fim, né, a gente tem dois fatores super interessantes aí que tem que colocar em pauta, que são: primeiro, a gente tem ainda na próxima semana, né, nos dias 12 e 13 de dezembro, a última reunião do Banco Central, né, por meio do Copom, já vislumbrando uma queda, um corte da taxa de juros. Então isso é mais um ponto positivo para a gente considerar a alocação de investimentos aí. E não somente isso, né, o último fator que eu acredito que seja o mais importante, que no fim das contas é mais a nossa responsabilidade aqui como brasileirinhos de fazer, que é a política fiscal. Ou seja, se a gente aqui falando de governo, né, falando de Brasil, não honrar com as perspectivas de receitas e despesas frente à arrecadação do governo, né, e as suas administrações, a gente não vai conseguir passar uma visão para os investidores estrangeiros confiável com respeito a uma política fiscal deficitária, tá? Então, todos esses triggers que eu falei que são positivos, eles não são tão assim quando a gente está falando de uma política fiscal ou mesmo colocando esse assunto de lado. Então, a gente, falando de Brasil, né, como governo também, a gente tem que mirar e fazer o nosso dever de casa com respeito a uma política fiscal. Se um país, se uma economia possui uma política fiscal séria, que realmente honra a questão da dívida pública, honra com respeito às receitas e despesas no geral, com certeza a gente vai ter bons olhos, né, por meio dos investidores estrangeiros para alocar o seu capital aqui, ou parte do seu capital, dos seus investimentos na nossa bolsa, e em consequência a gente ter uma valorização muito interessante aí nos próximos meses. Então, todos esses fatores que eu falei para vocês, eles são super importantes e um está totalmente relacionado ao outro. E logicamente, se um for deficitário, com certeza isso vai impactar os demais, né? Então a gente tem muito mais pontos positivos aí comparado aos negativos, tá? Principalmente falando neste final de ano. Haja visto que a gente já vislumbrou aí em novembro, né, uma alta muito interessante para os ativos de risco, nossa bolsa brasileira, mas a gente tem que olhar de certa forma com um otimismo considerável, porém com os dois pés no chão ainda na alocação estratégica da carteira de investimentos.